Oi, tudo bom? Aqui é o Kay, eu tô de volta com mais um vídeo. Hoje é mais um vídeo de dicas e hoje vão ser 10 dicas para você que está pensando em comprar um apartamento. Eu vou confessar que vão ser dicas bem tendenciosas porque são dicas na minha perspectiva como designer de interiores, são coisas que facilitam o meu trabalho para fazer um bom projeto para você. E lógico que tem outras coisas que são prioridades na hora de você escolher um apartamento, que nem localização, custo, tamanho, todas essas coisas são, assim, pessoalmente mais relevantes para você, mas se você vai mobiliar ou fazer qualquer coisa com esse apartamento, com certeza vale levar esses pontos que eu vou falar em consideração. Então vamos lá? A primeira dica é antes de você entrar no apartamento, que é o elevador. Tudo que a gente vai subir, todo o mobiliário, qualquer coisa que a gente vai colocar ali, precisa subir de algum jeito, né? Então seria ou elevador, ou escada, ou içamento. Mas se a gente pode subir pelo elevador, que é tão mais simples, né? Por que não? Então esse elevador aqui, por exemplo, é o do prédio do meu escritório e ele não é gigante, mas também não é um problema, ó, dá quase, bem quase, para esticar os braços. Mas tem alguns elevadores que são super apertados, do tipo 1 metro quadrado. Daí você já sabe que você vai ter muita dificuldade de subir as coisas e talvez você precise içar. Se você for içar, não é impossível, mas é assim, é uma preocupação a mais e é um custo a mais para você, que se você puder evitar, melhor, né? A segunda dica de hoje é uma coisa que eu resolvi andar um pouco por São Paulo, porque dá pra ver de fora dos prédios, para mostrar alguns exemplos, que é saída para aquecedor de gás, aquecedor a gás e saída... Quem aquece gás, né? A gente aquece água com gás. Então, saída para aquecedor a gás e saída para coifa. Eu acho que o melhor jeito de aquecer a água hoje em dia é com aquecedor a gás e ele precisa de uma saída para fora do prédio. E a maioria dos prédios novos já está colocando essa saída. O que eles não estão colocando é uma saída para coifa, sabe? Para coifa da cozinha. Vocês sabem a diferença, né? Tem o depurador, que é aquele que só filtra e joga o ar de volta para o mesmo ambiente, e a coifa, que é um exaustor que pega aquele ar e joga para fora do prédio. O que acontece? Muitas vezes as pessoas juntam o duto da saída da coifa com a saída do aquecedor. E isso não pode, assim, isso é meio perigoso e em último caso isso pode gerar uma explosão, né? E vamos tentar evitar explosões. Vocês podem ver aí que eu busquei alguns exemplos e rola um monte de gambiarra. Então as pessoas recortam janela para fazer a saída da coifa. Às vezes tem uns dutos que ficam com a janela sempre aberta. Então, se a gente pudesse evitar, né, construtoras, coloca o duto aí da coifa. Vamos evitar que as pessoas façam umas gambiarras que geram acidente também? E a terceira dica de hoje é ter um bom espaço para as condensadoras do ar-condicionado. A maioria dos prédios novos tem feito terraços grandes que são muito propícios para fazer um fechamento de vidro. Quando você faz isso, você acaba gerando um ambiente super quente e ele precisa de um ar-condicionado. Só que daí onde é que você coloca a condensadora, que é a parte do aparelho que joga o ar quente? Se não tem um lugar bom, você coloca no próprio terraço. Daí o ambiente que você está tentando esfriar é o mesmo que você está jogando ar quente e não faz sentido nenhum. Então, o jeito ideal de fazer isso é ter um terracinho técnico para ter as condensadoras ali e não atrapalhar a vida de ninguém. Mas daí pelo menos tem uma grelha que o pessoal joga a condensadora para fora. Agora esse daqui todo mundo fechou o terraço e não tem um lugar para colocar a condensadora. Vou dar até a volta no prédio para ver se tem por trás. Ok, ele tem um terraço técnico. Bom, na verdade, o ideal era a gente ter construções melhores que conseguissem fazer isso de um jeito passivo sem precisar colocar um aparelho de ar-condicionado, né? Mas não é isso que acontece e os apartamentos precisam de aparelho de ar-condicionado muitas vezes. Então, já que é para ter, que tenha um terracinho técnico para condensadora. E a quarta dica de hoje é prestar atenção nas janelas. Então, essa daqui é a janela do meu escritório e ter uma janela grande ajuda bastante a deixar o ambiente mais aberto, menos claustrofóbico e entra muito mais luz natural também. Opa, tô quase derrubando o vasinho, vamos não derrubar o vasinho, né, aqui. E a própria janela em si já é um elemento interessante no visual do ambiente, mas muitas vezes esse não é o caso e muitos prédios colocam aquela janela que mesmo quando ela está aberta, ela tem aquele vão e só metade dela consegue abrir e quando ela está totalmente fechada, ela ainda deixa passar luz. Então esse tipo de janela é muito ruim. Eu dei uma olhada em sites de loja de construção, essa janela custa R$ 1.100, para as construtoras deve custar muito menos, e uma janela daquelas de cordinha, que fecha 100% e vira blackout, custa R$ 2.000. Então assim, por R$ 900 a mais, num apartamento que você já está pagando caro, as construtoras podiam colocar, e mesmo que elas cobrassem o preço disso, né? E você pode falar, ok, mas isso é o tipo de coisa que em prédio de alto padrão já está resolvido e você não tem esses problemas. Não é necessariamente verdade. Os bairros que eu andei foram o Jardim Paulista e o Itaim, aqui em São Paulo, que são bairros caros. Então, nem lá esses problemas estão resolvidos.
E a quinta coisa é um pé direito alto. Muitas construtoras estão fazendo os pés direitos cada vez mais baixos e que deixa o apartamento mais claustrofóbico, principalmente se a gente quiser colocar um forro de gesso, que já baixa mais uns 15 centímetros. Então, se você está procurando apartamento e vê que o apartamento tem 2,70 para cima, assim, já está super ok. Menos do que isso, fica um pouco apertado. E a sexta dica é um detalhezinho pequeno, mas que ajuda, que é ter uma torneira no terraço. Boa parte dos prédios novos não coloca nenhuma torneira no terraço, que é um lugar que você vai querer ter uma planta, se você sujar é mais fácil limpar com água. E nos meus projetos eu costumo colocar uma torneira e é o tipo de coisa que para construtor, enquanto está em obra, é tão simples de fazer e vai facilitar tanto a sua vida no futuro, eu sempre coloco, mas daí é um tempinho a mais de obra que a gente perde que não precisaria para uma coisa que já poderia vir no apartamento, né? A sétima dica de hoje é uma coisa que eu vi num dos apartamentos que eu fiz, uma das últimas medições que eu vi nesse apartamento e eu achei legal e é uma coisa que eu não lembro de ter visto em outros apartamentos antes, que é todas as tomadas da cozinha e da área de serviço serem já de 20 amperes. O que eu achei que faz todo sentido. Eu não sou um especialista em eletricidade, mas são os lugares que você vai colocar aparelhos que puxam mais energia, né? Então vale a pena ter uma tomadinha que aguenta mais essa carga. Você sabe, né? Como é que é a tomada? A tomada normal, geralmente de 10 amperes, ela é mais fininha. Eu vou mostrar para vocês, a do Nespresso é de 20 amperes. Então essa daqui é uma tomada de 20 amperes, você vê que ela é mais gordinha. Eu vou comparar aqui com uma tomada de 10 e você vê que os pinos são mais finos. E daí não só a tomada tem que ter um buraco maior para caber esse pino mais gordo, mas o fio que passa atrás também tem que ter uma espessura maior, que é para aguentar passar mais energia, né? Oitava dica de hoje é ter ponto para lavar louça. As pessoas têm cada vez menos tempo e ter uma lava-louça na cozinha muitas vezes facilita a vida. Então, por que já não prever essa lava-louça? E é uma coisa meio chata quando não está previsto na cozinha, você puxar um ponto de entrada e um ponto de saída a mais. Facilita muito a vida quando já tem. Então, construtoras, coloquem esse ponto de lava-louça, por favor. A nona dica de hoje são as opções da construção. Não sei se é exatamente uma dica, é só uma ressalva, porque as construtoras às vezes elas dão algumas opções para você escolher de acabamentos para o apartamento já vir, do tipo louças e cerâmicas, mas às vezes todas as opções não são muito boas e me dá muita dó chegar num apartamento novinho e tirar tudo que a construtora acabou de colocar e nunca foi usado. Então as construtoras podiam pensar um jeito melhor de fazer isso, ou de repente dar a opção de entregar sem nada. Eu não sei se é alguma questão de legislação, que elas são obrigadas a entregar com bacia e com um mínimo de piso, mas seria tão bom se elas pudessem entregar sem nada e a gente colocar o que a gente quiser. Então eu acho que não é uma dica, porque talvez você não tenha muita coisa que você possa fazer. Se você estiver comprando um apartamento novo e puder escolher coisas que a gente não precisa trocar, porque muitas vezes a construtora coloca o mais barato que tem, e então aí ajudar. É uma coisa que a gente não precisa desperdiçar. E a 10ª e última dica de hoje é procurar quartos que tenham um pouquinho mais de espaço. Na verdade, eu estou vendo que esse vídeo poderia ser um vídeo para as construtoras, um apelo para elas pensarem um pouquinho mais no apartamento e facilitarem a minha vida. Porque o que eu vejo é que as construtoras fazem os quartos tão pequenininhos que basicamente cabe só o quarto de casal. Eu não estou falando de apartamento de baixo padrão, estamos falando de apartamentos bons, grandes, e mesmo assim elas economizam tanto no espaço do quarto. A maioria das pessoas hoje em dia já não quer mais a cama de casal normal, já prefere uma queen ou até uma king. A king é muito difícil de caber em qualquer lugar. Então, construtoras, coloquem um pouquinho mais de espaço na lateral, um pouquinho mais de espaço na frente. Se você puder escolher um quarto que seja um pouco mais espaçoso, vai facilitar muito o projeto. Não tenha só 50 centímetros de cada lado e 50 centímetros depois da peseira. Qualquer coisa mais do que isso já ajuda bastante e cria muitas mais possibilidades para a gente fazer um projeto interessante. Na verdade, esse vídeo deveria ser um apelo para as construtoras, de fazer as coisas um pouquinho mais bem pensado. Coloquem janelas melhores, coloquem a saída para coifa, façam um quarto de casal um pouquinho mais confortável. Enfim, mas se você puder escolher um apartamento que já tem essas características, vai ajudar muito o profissional que vai trabalhar com você depois a fazer um trabalho mais legal. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, seguir nas outras redes sociais, deixar o like, comentar, enfim, todas aquelas coisas que vocês já sabem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!